O biotipo, ele não dita o seu estilo. Eu até perguntei nos stories, né, se vocês achavam que para ser estilosa precisava necessariamente ser uma pessoa magra, né? Precisava ter o corpo ideal, do padrão e enfim. Eu queria saber a opinião de vocês e o que eu recebi. Eu recebi muito, na verdade, todo mundo votou que não tem nada a ver, né? Que realmente para você ser estilosa você não precisa ser magra necessariamente, mas que precisava do quê? Da conta bancária ideal, né? E, gente, não precisa de nenhuma dessas duas coisas, tá? Você consegue sim se vestir muito bem, ser mega estilosa, não tendo muito dinheiro, tá? E muito menos o corpo ideal, né? Que todo mundo quer hoje em dia. Então, nós não precisamos de tudo isso, né? E todos nós somos diferentes. Nós fomos criados de formas diferentes, né? Nós temos corpos diferentes, contextos de vidas diferentes. E assim, é nessas diferenças que existe a nossa beleza, entendeu? Que abriga a nossa autenticidade. Então, a gente não precisa ter um determinado tipo de corpo específico, como o famoso ampulheta, que é o que toda mulher procura, né? O corpo violão com a cintura fina e etc. Para você se vestir bem. Você precisa do quê? De qual corpo você precisa para você se vestir bem? Do seu. Você só precisa do seu corpo para você conseguir se vestir bem. Não precisa seguir regra nenhuma, não precisa seguir padrão nenhum para você conseguir ser estilosa. Entendeu? Porque cada corpo é único. Não faz sentido nós queremos ter um corpo que não é o nosso, né? Então, se você sabe que sua estrutura física não tem como ela mudar para um corpo ampulheta, por exemplo, não vai fazer sentido você querer mudar isso. Tem como? Tem, fazendo cirurgia plástica, etc. Tem como fazer isso. Mas é aquela coisa, é realmente necessário? Sabe? Você é muito infeliz com o seu próprio corpo. Então, às vezes, nós pensamos que por não sermos magras, né? Eu não sou a pessoa mais magra do mundo, tenho até uma história para contar para vocês hoje. Por você talvez não ser magra, você não ser sarada, ter aquela barriga de tanquinho, etc. Ou não ter dinheiro para você comprar roupas que, na sua visão, são roupas que você precisa para ser estilosa, não é porque você não tem nenhuma dessas coisas, não é possível você ser estilosa, né? Não, e que isso não foi feito para você, porque, na verdade, afinal, você não é tal blogueira, né? Que tem o dom pra moda, que tem conhecimento, que consegue montar looks estilosos, que tem tal corpo, sabe? Tal perna, tal cintura, tal cabelo, tal isso, porque você não é outra pessoa. Então, se você não é tal pessoa, se você não tem tal corpo, você não foi feita para ser estilosa. E eu queria tirar isso da cabeça de vocês, tá? Vários clientes que chegam para mim pensam dessa forma realmente, de que precisam de quê? De ter um determinado tipo de corpo, uma determinada uma conta, né, ideal, o dinheiro ideal para você conseguir ser estiloso, para você comprar todas as roupas que você quiser. Você precisa ter um dom, porque eu sou muito leiga no assunto, então eu não conheço muito de moda, então já por conta disso, eu não fui feita para ser estilosa e eu não sou estilosa, não tenho estilo. Entendeu? Então, assim, estão vendo que são várias coisas que a gente pensa que precisamos ter para nos vestirmos de determinada forma, da forma como nós queremos, no fundo, né? E acaba que vocês se limitam. Vocês deixam de se vestir da forma como vocês querem por pensar o quê? Que vocês não têm a capacidade, que vocês não foram feitas para ser estilosos, que vocês não têm estilo, porque vocês não têm todas essas condições. Nós colocamos várias condições, isso não somente para o nosso estilo, mas para a nossa vida todinha. Entendeu? Condições para quê? Para você não conseguir se vestir bem. Então, quais são essas condições que você coloca? Eu preciso ter tal corpo, preciso ter tanto de dinheiro, eu preciso ter esse conhecimento, eu preciso conseguir montar looks, eu preciso disso, preciso daquilo, e se eu não tenho nada disso, não tem como, não fui feita para ser estilosa. Entendeu? E isso não tem nada a ver. Eu queria realmente mostrar para vocês que vocês não precisam disso. Eu não tenho, não tinha no caso, né? E nem tenho muitas dessas coisas que eu falei aqui agora. E hoje eu me sinto feliz com a minha imagem, entendeu? Gosto da forma como eu me visto e quero ajudar outras mulheres também a se vestirem, a serem estilosas da forma delas, né? Do jeito que elas querem. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam aqui, tirem esses pensamentos que eu chamo de limitantes,
de que vocês precisam ter várias coisas para conseguir ser estilosa. Qual que é a condição que você precisa ser estilosa? Ter um corpo, ter uma roupa. Você só precisa disso. Entendeu? Ah, mas eu tenho medo que as outras pessoas vão pensar, não sei o quê. Isso são medos, são outras coisas que você coloca, mas olha, o primeiro passo que você precisa fazer aqui agora é, eu consigo ser estilosa, você só precisa, você tem um corpo, então vamos aí trabalhar o estilo nele, vamos ver que a gente consegue fazer. Não é possível, entendeu? Que você não consiga montar um look bonito, que você não consiga se olhar no espelho e se sentir bonito com o corpo que você tem, não é? Então, alguém pode me falar se hoje você se acha bonita com o corpo que tem? Vocês são felizes com o corpo que vocês têm? Com os corpos que vocês têm? Opa! Samara disse sim, mulher arrasou. Eu tava preocupada aqui se alguém ia falar não. Sim, hoje me aceito. Isso aí. Então, o que eu queria contar aqui pra vocês? Ainda quero melhorar algumas coisas, mas hoje sou feliz com o corpo que tenho. Arrasou. Mais que antigamente. Isso. Então, assim, é aquela coisa, né? Eu falo até por experiência própria. Eu sou feliz, realmente, com o corpo que eu tenho, mas eu olho e falo, eu podia emagrecer um pouquinho, né? É aquela coisa, nunca tá bom. A gente sempre quer fazer mais alguma coisa. E isso eu já inicio o que eu queria falar aqui pra vocês. O que acontece? Eu tive um histórico, vamos dizer assim, né? Um tempo na minha vida que eu tive distúrbios alimentares. E eu me olhava e eu não gostava do que eu via no espelho, realmente. Eu deixava de comer várias vezes. Ou eu comia demais porque eu compensava, né? Descontava tudo na comida. E, enfim, então eu tipo assim, eu emagrecia e eu engordava, né? E isso foi afetando muito a minha autoestima na época da minha adolescência, que foi onde, tipo, foi a época mais difícil, assim, sabe? E eu olhava e falava, cara, não tô feliz com o corpo que eu tenho. Na verdade, eu sempre pensava que eu tava, sei lá, gorda, entendeu? E isso nunca aconteceu. E eu queria atingir o quê? Um padrão de perfeição, que é exigido, né? Ainda hoje, isso é um fato. Né? De que eu preciso ter um corpo violão, sarado, entendeu? De cintura fina, perna grossa, peito, todos esses negócios. E isso me atormentou por muito tempo, sabe? E eu testar vários looks, eu encarar o espelho assim, sozinha mesmo, porque todo mundo sabe que eu sempre tive uma vocação para moda, foi o que me ajudou de verdade a não continuar com isso. A ir contra esses distúrbios, a entender que eu sou bonita do jeito que eu sou, que eu fui criada desse jeito, então, se eu sou imagem e semelhança de Deus, por que eu vou ser um erro, né? Por que Deus vai ter errado comigo? Por que eu não vou me sentir feia? Não. E a Maria falou aqui que também sofreu muito na adolescência. Pois é. E, às vezes, eu tenho umas recaídas. E aconteceu ontem. Eu não gosto de me pesar. E eu admito mesmo, eu não gosto. E ontem eu falei, vou me pesar, vou ver aqui. E aí eu fui logo que acordei, enfim. E eu me assustei, porque eu nunca me imaginei pesando o que eu peso hoje, né? E eu fiquei muito mal. Fiquei muito pra baixo. E eu falei, cara, eu quero emagrecer agora, quero emagrecer. Eu já saí, fiz uma salada. Eu fiquei doida ontem. Eu falei, meu Deus, eu preciso perder o peso que eu tenho o mais rápido possível. E até apareceu pra mim na hora um curso, né, de emagreça 10 quilos em 30 dias. E eu fui e comprei esse bendito curso. Hoje eu fui pedir esse dinheiro de volta porque eu tava conversando com a minha mãe, conversei com meu noivo, e ele chegou aqui e eu chorando, falando, meu Deus do céu, eu tô acima do peso, não tô gostando, e eu tava mal com isso mesmo. E aí, beleza, eu me acalmei, né, não fiz esse curso, pelo menos não ainda, e aí eu tava gravando, e hoje eu tava preparando o roteiro da live sobre biotipo, né, e eu tava escrevendo, né, que eu queria ajudar as mulheres a se sentirem bonitas do jeito que elas são, com os corpos que elas têm. E por que elas não se sentem bem? E eu falei, meu Deus, mas eu também tô passando pela mesma situação, sabe? Então, eu olhei e falei, gente, realmente é um cai e levanta, sabe? Por que eu tô me sentindo assim? Por que eu tô insatisfeito com o meu corpo? Então, o que eu fui lembrar? Eu fui lembrar do quê? De que meu corpo, ele não é meu inimigo, né? E que ele foi criado de uma forma
e que perfeita, né? Que Deus que me criou. Então, por que eu seria um erro, né? Que nem eu falei antes aqui. E aí eu me toquei, eu falei, cara, realmente, não faz muito sentido, sabe? E aí eu me toquei que eu tava o quê? Me deixando um pouco de lado, sabe? Não cuidando muito do meu corpo. E hoje, depois do que aconteceu, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar. Duas casas no jogo, né? Eu preciso voltar a me olhar no espelho com carinho, a entender que eu não tô com problema de saúde, que não tem problema eu ter esse peso hoje, porque é normal pelo minha estrutura corporal, tudo isso, enfim, não é errado, não tô fazendo nada errado, entendeu? Não tá prejudicando minha saúde. E aí o meu noivo foi falando assim, mas por quê? Por mim você tá ótimo, entendeu? Não tô vendo problema nenhum. Então vocês estão vendo como que a nossa cabeça ela pode nos sabotar de querer o quê? De ficar se preocupando muito em ter um tipo de corpo específico, de ser igual a tal pessoa, e acaba que no final você se esquece. Você deixa o seu corpo de lado, entendeu? Você acaba não se vestindo da forma como você quer. Por isso que eu coloquei o tema da live de biotipo não dita seu estilo. Porque o seu corpo não vai definir necessariamente a forma como você vai se vestir, tá? Existem formas de você valorizar o seu corpo, tá? Cada um tem vários biotipos, eu vou falar aqui deles para vocês, mas vocês não precisam tentar ter um corpo diferente para conseguir ser estilosa, entendeu? E até eu, que sou consultora de imagem, que estou aqui conversando com vocês, passo por esse problema também. Afinal, todos nós somos humanos, né? Convenhamos. Mas vocês estão entendendo como que isso é bem até profundo, assim? Sim, temos que nos aceitar, mas nos cuidar também é importante, com certeza. Então, quando eu falo aqui, não quer dizer que eu sou também contra procedimentos estéticos, porque quando eu começo a falar sobre isso, muita gente fala, então quer dizer que se eu quiser fazer uma plástica, eu não vou fazer a plástica. Não sou contra procedimentos estéticos, exercícios físicos e nem nada. Nem sou contra as pessoas que têm o corpo padrão. Afinal, a minha filosofia é todos os corpos são bonitos. Todos os corpos, eles são perfeitos. E existem formas de valorizar cada um. Então, não tem porquê eu preferir um ou outro. Entendeu? Eu tento colocar isso na minha cabeça e eu coloco, na verdade, e acredito nisso até para conseguir o quê? Atender os meus clientes. Né? Então, vocês estão entendendo que às vezes nós queremos nos tornar outra pessoa para sermos quem nós queremos ser, entendeu? E isso começa a partir do nosso corpo. E aí surgem as crises de ansiedade, os distúrbios alimentares e todo esse negócio. Então, é muito sério isso. Eu acabei de contar meu relato aqui para vocês, falei dos meus distúrbios alimentares que eu tive, e hoje eu tô aqui o quê? Me abrindo com vocês, mostrando que é possível sim você ser estiloso, você se sentir bonita, não tendo o corpo padrãozinho, entendeu? Não tendo muito dinheiro, porque não é uma coisa que eu também tenho, entendeu? Eu tenho, assim, metas, né? Eu estabeleço metas. Toda vez que eu vou comprar uma roupa, eu penso demais. Então, o que eu quero passar? Eu quero realmente passar tudo que eu sei pra vocês, sabe? E hoje eu sei o meu tipo de corpo, sei o que valoriza ele, sei o que não valoriza, sei qual mensagem eu quero passar com cada coisa, e tenho serviços que ajudam isso. Então, é para vocês entenderem mesmo que o nosso corpo, ele precisa de extremo cuidado. E quando nós deixamos ele um pouquinho de lado, tanto de saúde mesmo, quando a gente não cuida muito, de, sei lá, fazer exercício e tudo mais, eu faço fisioterapia, então eu sei da importância de você cuidar do seu próprio corpo, quanto da sua mente, de você olhar para o seu corpo e entender que ele não é feio, que ele não tem defeito, que ele não é defeituoso, né? Porque às vezes quando a gente pensa que não é do padrão, parece que o nosso corpo ele tem defeitos, que ele não presta, entendeu? Então, se vocês pensam ou já pensaram algo do tipo que eu falei aqui para vocês, se identificaram com o que eu falei aqui, quero que vocês realmente decidam hoje a olhar para o próprio corpo de vocês com carinho, a voltar essas duas casas junto comigo, que nem eu fiz, e entender que o seu corpo ele não é feio, que ele não é um defeito, que Deus não errou na criação do seu corpo, entendeu? Ele foi criado de uma forma, todos nós temos corpos diferentes e a nossa beleza habita aí, justamente nessas diferenças. E é o que faz você ser autêntica, você ser única, né? Porque no fundo ninguém vai ser igual a você. Nem a nossa digital, a Vi Rocha fala isso. Nem a nossa digital, mesmo você sendo de uma mesma família, é igual. Não tem como. Não tem como. A digital desse dedo é diferente desse dedo, é diferente desse dedo. Tá vendo como tudo é único? Não tem como ninguém ser igual a ninguém. Então, por que hoje, e eu me perguntei isso hoje, por que eu quero tentar ter um corpo diferente do que eu tenho hoje? Por que eu quero tentar ser outra pessoa? Faz algum sentido?
Não faz. Não tem porquê. Entendeu? Então, é algo legal de vocês trabalharem na cabeça de vocês, junto comigo também, para a gente entender que nosso biotipo, nosso corpo, ele não é nosso inimigo, né? Então, você não precisa seguir regras para você se vestir bem. O que você precisa é o quê? Se conhecer, entender como é o seu próprio corpo e como valorizar ele. Como que você vai cuidar dele, né? E valorizar ele não tentando mudar o seu corpo, mas respeitando como ele de fato é. Entendeu? Uma coisa muito importante. Não tente enquadrar o seu corpo em uma forma geométrica, tá? Por que eu falo isso? Porque você não é uma forma geométrica, você não é um quadrado, você não é um retângulo, você não é um triângulo, entendeu? Então eu vou falar aqui sobre os biotipos, para quê? Para vocês saberem quais são eles, vou dar, tipo, uma ajuda para vocês de o que valoriza, o que não valoriza cada tipo de corpo. Se vocês quiserem, depois eu faço também um vídeo no YouTube falando tudo sobre isso, ok? Mas não tente se enquadrar seu corpo numa forma geométrica, em um determinado biotipo também. Porque às vezes nós queremos, tipo assim, encaixar perfeitamente em um biotipo. Só que os biotipos, eles estão aqui para quê? Para nos guiar, para nos ajudar. E às vezes o seu corpo, ele é a junção de dois biotipos. Ou seja, duas formas de valorizar o corpo. Entendeu? Não tem como você se concentrar em um, porque aqui não é uma regra, isso não é uma ditadura, entendeu? O que você precisa aqui? Conhecer. Se você tem dois tipos de biotipos, se é uma junção dos dois, como que você vai equilibrar isso? Entendeu? Se você é beleza, como é que você vai equilibrar o seu corpo? Porque nem mesmo você tendo o mesmo tipo de corpo que outra pessoa, por exemplo, um triângulo invertido igual a um triângulo invertido, vocês vão ter estruturas corporais diferentes, tamanhos diferentes, tipo de altura, de largura, comprimento, enfim. Nem você tendo o mesmo corpo que a outra pessoa, o mesmo biotipo, vocês vão ser iguais, entendeu? Então, mesmo você tendo o mesmo tipo de corpo, a forma como vocês vão valorizar, ainda assim vai ser diferente, entendeu? Então, não tente enquadrar o seu corpo em uma forma geométrica, porque você não é uma forma geométrica, você é um corpo que tem curvas, linhas, todo esse negócio, e que merece todo o cuidado, entendeu? E se você tem dois tipos de biotipo, vai ficar o quê? Perdida? Meu Deus, então eu não tenho biotipo, tenho a junção de dois. Nada vai servir pra mim e é isso, não vou conseguir ser estiloso. Não, pelo amor de Deus, gente. Tem nada a ver, nada a ver. Se você tem dois, tem três, enfim, por que eu falo que você pode ter mais de um? Porque quando você engorda, o que é um fato natural da nossa vida, você vai ficar com um biotipo diferente. Então, às vezes... Opa, tremeu aqui. Você é ampulheta. E aí, se você engorda, você tem uma concentração de gordura no seu quadril, por exemplo. Você vira o quê? Um triângulo. Se você tem um corpo retângulo, e aí você tá malhando muito, ou você é nadadora, né? Se vocês forem ver as nadadoras, elas têm os braços maiores, né? E ela tem um corpo mais triângulo invertido. Por quê? Porque ela malha muito esses membros superiores. Então, elas vão ter uma diferença, assim, de comprimento de forma na parte superior com as pernas, por exemplo. Então, quanto menos elas malham, mais magras elas vão ficando. Então, mais retangulares elas vão ficando. Quanto mais elas malham, mais elas nadam, mais triângulo invertido elas ficam. Então, vocês estão vendo que muda? Se você emagrece, se você engorda, se você treina, se você não treina. Entendeu? Então, o nosso corpo ele está em constante mudança. Então, quando você não tem o mesmo corpo de quando você era criança. Quando você ficar idoso, você também não vai ter o mesmo corpo que você tinha quando você era jovem. Então, o nosso corpo, ele precisa ser acompanhado. E ele muda conforme a nossa vida vai mudando também. E isso vale para tudo. Vale para estilo, enfim, vale para tudo. Nossa vida, ela muda constantemente. Entendeu? E às vezes é lidar com essas mudanças que nós temos dificuldade. Então, quais são os tipos de biotipo? Vou falar aqui para vocês todos eles, depois vou mostrar 3 formas de cada um de valorizar, do que valoriza e do que não valoriza, tá? Então, existe o biotipo triângulo ou A. Que tipo de... como assim, Luísa, triângulo? A pessoa ela vai ter os membros superiores menores e o quadril maior. Então, quando você for descer assim, você for olhar, você vai ver que vai formar um triângulo, tá? Ou um A. O triângulo invertido, então a pessoa ela vai ter os membros superiores maiores e o quadril mais estreito. Então, quando você olha de frente, você vê um formato de um triângulo, de cabeça para baixo, invertido. Também pode ser chamado de V,
tá? Esse biotipo. O ampulheta, que é o formato de uma ampulheta ou de um 8, ok? Então, a largura aqui do ombro com a do quadril vai ser proporcional e a cintura vai ser mais fina, tá? O oval ou o O, então a pessoa ela vai ter o quê? Ela vai ter a barriga um pouco mais proeminente e vai ter os braços também um pouco mais proeminentes e o quadril um pouco mais estreito, formando o quê? Um ovo ou um O, entendeu? O retangular ou H, tá? Que ele é bem retinho, é aquela pessoa que ela é bem retinha, beleza? E o tubular, qual que é a diferença do tubular pro retangular? É que o retangular, a pessoa ela é um pouco mais estreita, então ela é mais baixa. Se a pessoa ela for muito alta, muito magra também, depende, ela vai ter meio que um formato de um tubo mais estreito, mais fino, entendeu? Por isso que existem essas duas formas. E o diamante. Então, diamante é o formato desse diamante assim, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas depois vocês pesquisam. Eu vou até ver se eu consigo montar umas postagens ou fazer uns vídeos curtos para colocar aqui no Insta e no YouTube, mostrando cada tipo de cor, tá? O diamante é o quê? Geralmente, o diamante, a pessoa tem esse biotipo quando ela tá um pouco mais acima do peso, tá? E isso é normal, galera. Não quer dizer que você tá acima do peso, que você é uma pessoa feia, que você não vai conseguir se vestir bem e etc, tá? Isso não é sinônimo de ser impossível de se vestir, ok? Então vamos lá, tô aqui com as minhas anotações, vou começar com o triângulo. Como que a gente valoriza o corpo triângulo? Então a gente tem um triângulo ali, então a pessoa vai ter os ombros mais curtos e o quadril mais largo, ok? Então, o que você precisa aqui? Quando a gente analisa o nosso biotipo, o que a gente procura na hora de se vestir? Ponto de equilíbrio, tá? Então, o que é o ponto de equilíbrio? Se você tem um quadril muito largo e o ombro mais estreito, você pode não se incomodar com isso, beleza? Mas isso depende de cada pessoa. Vou falar aqui 3 coisas que valorizam e vocês vejam se encaixa com a vida de vocês, com o corpo de vocês, se vocês souberem o biotipo de vocês, tá? Então, tem um ombro mais estreito, ok? Então, o que a gente faz? Blusa ombro a ombro. Ela traz uma horizontalidade, tá? Que vai ficar proporcional com o quadril. Então, valoriza. Tomara que caia também, vai valorizar esse tipo de corpo. Por quê? Porque vai chamar muita atenção para os ombros, ok? Dando a ilusão, né, de proporção entre o comprimento do ombro com o quadril. E mangas com volume, mangas bufantes. Então, se você tem um corpo triângulo, você se incomoda um pouco por ser muito pequenininha aqui em cima, você pode, tipo assim, abusar das mangas bufantes. Por quê? Porque elas vão trazer volume, tá? E vão trazer esse equilíbrio entre o comprimento do ombro, tá? A largura do ombro, com o do quadril, tá? Então, as mulheres que têm esse biotipo, elas vão se valorizar demais com o volume na parte superior. Se você se incomoda com o volume do quadril, com o tamanho do seu quadril, não recomendo usar muito volume aí. E nem usar calças muito justas, tá? Porque pode dar a impressão de aumento. E aí você vai ficar incomodada. Então, na parte de baixo, o que vai valorizar, tá? Calça pantalona. Calças que são mais retas, sem ser muito volumosas ou folgadinhas no quadril. E saias plissadas. Saias plissadas valorizam demais o biotipo triangular, tá? Então, o que não colabora com esse biotipo, tá? Se você se incomoda, por exemplo, com quadril. Calça skinny. Não vai dar muito certo. Por quê? A calça skinny, a gente tem um mito aí de que todo mundo se valoriza com a calça skinny. Não. Não. Eu, por exemplo, não sou uma delas. Eu, pelo menos, não gosto em mim, tá? Então, o que a calça skinny vai trazer aqui pra você? Vai trazer volume, vai chamar muita atenção e não vai valorizar direito as suas curvas. Então, se você tem um quadril muito grande e você se incomoda com isso, uma calça skinny talvez não seja a melhor opção pra você, tá? Calça de cintura baixa. Gente, pra mim, calça de cintura baixa deveria ser extinta. Ok? Não gosto, não acho que valoriza nenhum tipo de corpo, entendeu? Fala a verdade mesmo, por mim, ninguém usava calça de cintura baixa, de cos baixa. Vamos ver. Acho que essas são 2 coisinhas que realmente não valorizam muito. Então, esse foi o biotipo triângulo. Alguém aí se identificou? Alguém acha que tem esse biotipo? Me fala aí.
Vamos para o próximo, o triângulo invertido, ou também chamado de V, tá? O que acontece? O V, no triângulo invertido, é o formato de um triângulo invertido. Então, a mulher vai ter os membros superiores, ou seja, o ombro e os braços maiores do que o quadril e as pernas. Então, ela vai afinando conforme vai chegando nos membros inferiores. Então, o que vai favorecer esse biotipo? Como que a gente vai chegar nesse equilíbrio? Qual que é o equilíbrio? Lembrando, é a proporção entre a largura de ombro, cintura e quadril, tá? Então, às vezes não. A gente cria essa proporção, isso minha palavra. Como é que a gente cria esse equilíbrio? O equilíbrio das proporções. Dando a ilusão, né, de que o nosso ombro tem o mesmo tamanho que o nosso quadril, tá? E valorizando a nossa cintura. Luísa, eu não tenho cintura. Calma, que a gente vai chegar aí, tá? Então, o que vai favorecer o corpo triângulo invertido? Calças volumosas. Então, a calça clochard é aquela calça que ela é mais fofinha no quadril e vai afinando. Os moletons são assim, mas também tem aquelas famosas calças cenouras, tá? Vão valorizar bastante esse tipo de corpo. A calça pantalona. Gente, a calça pantalona, ela é muito coringa em vários estilos, tá? Então, ela vai também valorizar esse tipo de corpo. E a calça flare. Por que a calça flare? A calça flare, ela é justa, mais no quadril, mas ela vai abrindo na perna, né? Na tíbia, pra quem não conhece. Enfim, é porque a fisioterapeuta que a Vitamina não consegue não falar o nome dos ossos, mas enfim. Então, ela vai valorizando, ela vai ficar mais justa no quadril e vai abrindo no final da perna. O que ela vai criar? Um equilíbrio, uma ilusão de proporção entre o quadril tá aqui, a perna aqui e o tamanho do ombro. Valoriza demais, tá? Isso na parte de baixo. E na parte de cima, decote V. Tá? O decote V, ele dá a ilusão de diminuir, né, o tamanho dos membros superiores. Blusas envelope, ok? E blusa de frente única. Então, se você gosta de ficar com as costas nuas, minha filha, arrasa, tá? Então, o que a gente evita aqui? Mangas bufantes. Por quê? Porque, ao contrário do triângulo, você já tem muito volume, né, na parte de cima. Então, se você se incomoda, tipo assim, acha que tem muita coisa aqui em cima e acha que falta alguma coisa no quadril, a manga bufante não vai ser uma ótima opção. Por quê? Vai te dar uma impressão de que você ou tá sufocada ou que você vai ficar mais achatada, entendeu? Então, se você tem os ombros maiores do que o seu quadril, a manga bufante, ela vai trazer esse desequilíbrio, assim. Luísa, quer dizer que eu não posso usar, então, a manga bufante? Pode, se você gosta, você pode. Mas o legal é a gente entender quais são os efeitos que cada peça traz para cada tipo de corpo, tá? E blusa tomara que caia. Lembra que no triângulo, no corpo triângulo, a blusa tomara que caia valoriza? Aqui já é o oposto. Então, tudo que valorizar no biotipo triângulo não vai valorizar no biotipo triângulo invertido. Entendeu? É inversamente proporcional. Então, a gente busca aqui neutralizar a parte de cima para chamar a atenção para o centro do corpo, para a sua cintura e para a parte de baixo. Então, a gente vai evitar chamar muita atenção para os ombros e focar na cintura e no quadril, que são os mais estreitos, tá? Vamos para o ampulheta, ou o biotipo 8, que a gente pode chamar também. O que acontece? O cérebro humano, ele compreende o biotipo corpo ampulheta como o mais proporcional. Por quê? Porque nós temos quase que a mesma medida entre ombro e quadril, e a cintura mais fina. Então, por isso que as mulheres querem muito ter esse tipo de corpo, que é mais proporcional. Só que, tem um porém aqui. Eu sempre falo que mesmo que você tenha o corpo ampulheta, que é o mais desejado entre todas as mulheres, ele é um pouquinho mais de você se vestir, na minha visão. Mas por quê? Porque aqui, às vezes as mulheres, elas exageram nas medidas, tá? Nas porções ou da cintura ou do quadril. Então, o ideal é a gente adaptar essas duas coisas, tá? As peças ao seu estilo. Por quê? Primeiro, o que vai favorizar o seu corpo? Valorizar o seu tipo de corpo. O vestido tubinho, o envelope, a saia lápis, tá? E saias mais justas também vão valorizar. Então, as peças que modelarem o seu quadril, valorizarem a cintura,
vão sim valorizar, tá? Aqui também, blusas, ombro a ombro, tomara que caia, tudo isso vai valorizar. Por quê? Porque vai estar em equilíbrio. Então, por isso que as mulheres que têm o biotipo ampulheta, geralmente são mulheres que se sentem mais à vontade em usar roupas mais coladas, e, enfim, isso não é uma regra, tá? É um padrão que eu percebi ao atender, atender vários clientes. Então, o que acontece? O que não é muito indicado aqui? Você usar malhas e tricôs muito volumosos. Nem linhas horizontais, se você não quiser volume. Por quê? Se você tacar uma blusa manga bufante, tem problema? Não. Mas qual que é a ilusão que você vai mostrar? O que você vai mostrar com o seu corpo? O que a gente vai ver? A gente vai ver um triângulo invertido. Então, você vai ficar com mais volume aqui e menos volume embaixo. Então, esse é meio que, bem entre aspas, o problema do corpo ampulheta. Porque ele é muito fácil de se tornar outro tipo de corpo quando a gente vai se vestir. Então, se você tem muito volume em cima, você vira um triângulo invertido. Se você tem muito volume embaixo, você vira um triângulo normal. Entendeu? Então, tem que tomar cuidado. Se você usa um vestido reto, você vai ter o corpo retangular. E aí, o que você tem que ver? Você tem que ver o que te incomoda. E o que você mais gosta no seu corpo. O que você quer valorizar. Como que você vai fazer isso? Quais peças você vai usar para valorizar o seu corpo da forma como você quer. Entendeu? Então, volume demais nessa parte superior pode tirar essa harmonia da sua silhueta. E aí, se você usar estampa no busto ou no quadril, isso também vai dar mais volume, tá bom? Principalmente se a peça for muito justa. Se ela for mais fluida, beleza, entendeu? Depende da padronagem das estampas e, enfim, depende de várias coisas. Mas, geralmente, quando a peça é muito justa e ainda estampada, ela traz essa sensação de volume mesmo, tá? Se você não quiser perder o formato, né, da sua cintura mais definida nas roupas, não use casacos muito quadrados, blusas muito quadradas, nem vestidos muito retos e nem nada, porque você vai se sentir reta. E se você não gosta de se sentir reta, não tem nada de errado com isso, mas se você não gosta, não use esse tipo de peça, porque vai criar o quê? Volume e não vai valorizar a sua silhueta, ok? Agora vamos para o retangular. Então, o corpo retangular, como a própria palavra diz, ele tem o formato de um retângulo, né? Então, na parte inferior, ou seja, nos membros inferiores, a perna, quadril. As calças clochata, que também vão valorizar o triângulo invertido, que são aquelas que são mais fofinhas no quadril, afina a cintura, enfim, também vão valorizar esse tipo de corpo. As pantalonas também, vocês estão vendo que calça clochá, pantalonas são muito coringas para vários tipos de corpos, não sei qual tá certo. Então, minha filha, se você não tem uma calça clochá, não tem uma pantalona, eu realmente te recomendo, tá, a investir em uma. Que bom que tá ótimo então, Ana. Feliz que às vezes o áudio ele buga um pouquinho. Calças afuniladas, como o boot cut e flare, tá? Então, afuniladas, elas vão ficando justas até o joelho, depois vão abrindo. Também valorizam esse tipo de corpo, tá? Vamos ter aqui também o que vai valorizar. As blusas mais soltas, tá? De tecidos mais fluidos, colares e brincos que chamam a atenção para a parte de cima, tá? Os decotes assimétricos chamam atenção para o colo. Então, tomara que caia também vai entrar aqui, também vai ajudar a valorizar esse corpo. Se você quer chamar atenção para os membros superiores, quer dar uma silhueta mais diferente, pode apostar nessas assimetrias nas peças, que nesse corpo aqui, como é tudo proporcional, a cintura tem meio que a mesma medida do ombro e do quadril, você faz o que você quiser, mulher. Você cria a sua cintura, você cria aqui o seu decote, e enfim, aqui é um tipo de corpo que você pode ser bem livre, sabe? Até mais do que o ampulheta. O que não vai ajudar muito aqui? Saia muito afunilada, tá? Então, se é uma saia lápis que ela vai colada e ela vai fechando bem assim no joelho, que não te permite... Aquela saia que você não consegue andar muito bem, então, não vai dar muito certo. Vai o quê? Meio que te achatar, tá bom? E não vai criar uma proporção dos seus membros inferiores, do quadril da sua perna, com a sua cintura e o seu ombro. Pode dar a impressão de você ser muito achatadinha, ou de dar um volume maior que você não goste, tá? Depende também da estrutura corporal, massa, enfim. Blusas e casacos curtos, aqui não dá muito certo, também vai te achatar, beleza?
e roupas muito largas, tá? Ou muito justas. Então, nesse corpo, o equilíbrio tá em quê? Na roupa na medida certa. Ela pode, tá? Aqui pode tudo. Mas se ela estiver muito justa ou muito larga, não vai entrar em harmonia. Algo vai dar errado. Ou você vai se sentir mais cheinha, tá? Você vai ficar com mais volume em alguma parte do seu corpo, ou você vai ficar achatada, e enfim, algo vai dar errado. Sabe quando você olha pro espelho? Você monta o look na sua cabeça e ficou top. Mas quando você olhou e falou, cara, algo tá errado, eu não sei o que é. Então, pode ser o tipo de peça que você está utilizando que não valorizou muito bem o seu corpo, ok? E, por último, o oval. O corpo oval, ele lembra um ovo, tá? Ou um ó. E o que favorece esse tipo de corpo? Looks monocromáticos. O que são looks monocromáticos? Peças com a mesma cor. As peças com essa mesma cor, elas vão dar a ilusão, né? Uma aparência de alongamento, de que você é mais alta e mais magra também, tá? Geralmente, que nem eu falei no início, o corpo diamante, mas também o oval, são de mulheres que podem estar acima do peso. Ou não, é simplesmente a estrutura corporal delas. A gente tem na cabeça de que ter o corpo oval ou ter o corpo diamante é você ser gorda, é você ser feia, enfim, e aí não tem como você valorizar esse tipo de corpo. Mas tem nada a ver, gente. Você ter esse tipo de corpo não é sinônimo de você não conseguir se vestir bem, beleza? Existe sim, e os looks monocromáticos é uma forma de você valorizar o tipo de corpo oval, tá? O vestido envelope. Qual que é o vestido envelope? É aquele que você veste, você amarra ele assim, ele é transpassado. Opa! É o vestido que é transpassado e você amarra ele na cintura. O que você faz quando você veste esse vestido? Você cria uma cintura, tá? Mais fina, e você vai equilibrar o seu ombro com o seu quadril, beleza? Então ele valoriza demais. Linhas verticais. Roupas com linhas verticais, que são de cima para baixo. Assim, elas também vão valorizar demais, porque vai trazer a impressão de alongamento, beleza? E podem te emagrecer também. Na parte de cima, decotes U ou V, beleza? Então ela vai diminuir um pouco o volume que existe na parte de cima. Geralmente as mulheres desse tipo de corpo têm os seios mais volumosos e se incomodam com isso. Então os decotes U ou V podem amenizar isso, beleza? Roupas mais escuras, então aqui tem um macete que eu falo para as minhas clientes na análise de estilo, que é o seguinte: se você quer diminuir alguma região do seu corpo, use roupas mais escuras. Se você quer diminuir sua perna, use uma calça mais escura. Se você quer aumentar, por exemplo, use uma roupa mais clara. Se você quer aumentar, sei lá, o volume do seu braço, use uma roupa mais clara. Então, a roupa clara, ela aumenta e a roupa escura, ela diminui, beleza? Então, nesse caso, se a pessoa se incomodar com o peso e, enfim, e quer diminuir alguma região, pode usar roupas escuras que ajudam demais, tá? O que pode evitar aqui nesse biotipo? Saias muito rodadas, tá? Então elas vão dar muito volume, não vai trazer a sua cintura, beleza? Não, que nem o vestido envelope. Então não vai dar muito certo, você vai se sentir muito achatada e muito grande, tá? Colares muito curtos, então tudo que for muito curto, blusa curta, calça curta, e enfim, talvez você não goste muito, tá? Vai te achatar, vai trazer mais volume, e isso é o que a gente quer evitar um pouco aqui, tá? Calças e blusas muito largas. Quando uma mulher tá acima do peso, o que ela fala? Vou usar calça larga, vou usar blusa larga, vou usar roupa larga. Porque aí não marca nada e ninguém vê que eu tô acima do peso. Ao contrário, quando você tá se sentindo acima do peso e você usa roupas mais largas, né? Roupas maiores do que realmente são da sua medida, no caso, né? Você não vai esconder que você engordou. Você, na verdade, vai mostrar que você engordou. Que você vai parecer que você é maior, sabe? E traz a mensagem errada. Vai trazer a impressão errada que você deseja. Então, se você quer emagrecer, não use roupas mais largas. Roupas mais largas aumentam e achatam. Então, tudo aqui tem que ser na medida. E tecidos volumosos e colantes. Roupas muito coladas aqui também não vai dar certo. Você vai ficar incomodada, vai trazer muito volume e você não vai gostar, tá? Falo isso porque eu já atendi uma cliente com esse tipo de corpo e realmente não dava muito certo. Então, o que a gente tem que buscar aqui? A gente tem que criar a sua cintura, que nesse caso a pessoa não tem. Ah, como assim eu não tenho? Não tem uma cintura fina, beleza. Não tem nada de errado você não ter uma cintura fina, mas para a gente conseguir o equilíbrio, você busca criar, tá? Você consegue criar uma cintura, minha gente. Então, se você não tem cintura, não é o fim do mundo, não.
é possível sim você se vestir bem, beleza? A gente cria uma através do quê? Das peças, do vestido envelope, que vai equilibrar o quê? O famoso ponto de equilíbrio, que é o centro do seu corpo. Então, equilibrando aqui a largura do ombro com o do quadril, beleza? Então, gente, esses foram os tipos, os biotipos, tá? Expliquei, assim, por cima, cada um deles, para vocês terem uma noção. A live vai ficar salva, caso vocês queiram assisti-la de novo, tá? Para vocês tirarem algumas dúvidas. Vocês podem me chamar no direct também. Luísa, como que eu faço para descobrir o meu corpo, meu biotipo? Me falem lá na última publicação que eu fiz no meu Instagram, ou me mandem no direct, se vocês querem que eu faça um vídeo no YouTube explicando cada tipo de corpo, tá? Que aí eu faço material exclusivo para vocês, porque aí fica mais fácil para vocês descobrirem. Além disso, eu tenho serviço de análise de biotipo e facial, então não somente eu descubro o seu tipo de corpo, mas como o tipo do seu rosto, tá? Vai te ajudar em cortes de cabelo, enfim. Então, eu tenho esse serviço, tem essas duas formas. Então, me contem aí se vocês querem, que aí eu faço um conteúdo mais voltado para isso e ajudo vocês a descobrir o corpo de vocês, tá? Então, assim, a última coisa que eu queria falar aqui pra vocês é: não tenham medo de vocês gostarem do corpo que vocês têm, tá? Mesmo ele não sendo do padrão. Às vezes, você até se sente bem com o seu corpo, mas por ele não ser o do padrãozinho, né, você se sente meio mal. Fala, não tá muito certo. Mas não tenha medo de você ser feliz com o seu próprio corpo, de você se sentir bonita, tá? A maioria das pessoas não tem um corpo padrãozinho e tá tudo bem com isso, tá? A pessoa tendo um corpo padrãozinho ou não tem nada de errado. Todos nós temos um corpo. E a gente vai trabalhar com ele, entendeu? E ele é perfeito do jeito que ele é. Então, se olhe com carinho, tá? Se permita se sentir bonita e ser você mesmo com o corpo que você tem, tá? Você consegue sim se vestir bem e ser estiloso com o corpo que você tem aí. Você não precisa se tornar outra pessoa, tá? Para conseguir ser quem você é. Beleza? Foi isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenha ficado um pouco claro. É meio difícil mesmo entender sobre biotipo, mas tentei ser o mais sucinta, o mais didática possível. Sei que é meio difícil quando a gente não visualiza, né? Mas vou buscar mostrar para vocês, tá? No feed, as fotos das formas dos biotipos e, enfim. Se vocês tiverem ideia de conteúdo que vocês querem que eu faça, vocês também podem me mandar, tá? Tô aqui à disposição de vocês. Então, gente, foi isso. Muito obrigada pela presença de quem tá aqui, né? Pela presença de vocês. Foi muito bom conversar aqui com vocês. Graças a Deus eu consegui fazer essa live hoje que eu precisava fazer, né? E a próxima vez eu vou avisar com mais antecedência, tá? E quem não conseguiu assistir hoje, se vocês conhecem alguém, tá? Que queria assistir a live e não conseguiu assistir agora, pode mandar pra ela que ela vai ficar salva aqui no meu feed, tá bom? Então, um beijo, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.